vendo e quem eu ainda não vi, depois vai falar. Então, vamos lá. Presente, professora. Bom dia, meninas e meninos. Deixa eu ver. Posso falar com você? Só me fala. Tia Claudete? Oi. Lembra que naquele dia eu faltei. Uhum. Aí, como que não deu pra mim te mostrar o meu desenho do Halloween? Aqui. Tá vendo, tia Claudete? Peraí um instantinho, calma. Gosto de registrar. Pois é, né? Mas semana passada você podia ter falado isso, né? Mas eu mandei mensagem pra você, eu não sei onde foi. Então, mas o meu Zap, eu não disponibilizo para ninguém, entendeu? É só lá pelo Face. As pessoas, quando me mandam alguma coisa, me mandam pelo Message, entendeu? Podia ter mandado por lá. É professora Claudete Duarte, meu Face. Tem vários alunos aqui que estão lá. Bom dia, Isabela. Entendeu? Professora. Mas aí, só um minutinho, nada. Aí, Ana Clara, eu vou considerar que você está apresentando hoje, mas vai ficar com a metade da nota, igual eu fiz com o Jonas, porque teria que falar alguma coisa também, né? Então, hoje já está passando bastante tempo e você tem alguma coisa para falar do trabalho? Não era só fazer o desenho, tinha que falar alguma coisa. Não estou entendendo. Deixa eu fazer a chamada aqui, depois você me responde. Então, deixa eu ver quem eu estou vendo. Ana Clara, Nathalie, Alexandre. Oi, professora. Mariana, calma aí, deixa eu ver primeiro quem eu estou vendo. Pedro, Richard, Giovana, Felipe, deixa eu ver quem está com... a Alexandra, Isabela. Agora, quem eu não falei que está na sala que não está aparecendo para mim? Eu, tia. Davi. Eu. Ok, Davi. Brian. Eu. Giovana, eu já coloquei. Já tinha visto. Mais alguém? Eu. Lucas Miguel está aí? Tá, Lucas! Acorda, menino! Lucas Miguel, estava faltando muito, hein, Lucas? O que aconteceu? Maria Eduarda também está presente. Mais alguém? Bom, conferindo, hein? Kailane, isso, Kailane. Bom dia. Então, conferindo. Alexandra, Ana Clara, Brian, Davi, Felipe, Giovana, Isabela, Kailane, João Henrique, Kailane, Lucas Miguel, Maria Eduarda, Mariana, Nathalie, Pedro, Richard. Agora acho que foram todos, né? Dá licença, professora, posso falar? Pode, amor, fale. A senhora pegou um negócio na secretaria com a tia Vou, Maria? eu vou amanhã, não pude ir semana passada. Amanhã é que eu vou lá. Depois que eu der as aulas, eu vou lá amanhã. É um cartaz, os cartazes e a lembrancinha, não repararam, tá bom? Ah, que lindo, que amor, não vou reparar nada. Tudo que é dado, até um pedacinho de borracha, quando a gente dá com amor, é bem-vindo. Entendeu? Tá? Parece muito, professora. Amanhã é que eu vou lá na escola. Amanhã eu vou lá da parte depois da tarde. Vou sair de casa mais ou menos 1 hora, né? Demora um pouquinho até eu chegar lá, mas aí eu vou lá pegar umas coisas que eu tenho que pegar lá, os diários e tal, e aí vou pegar tudo que tiver que vocês deixaram lá daquele dia lindo de homenagem que vocês fizeram. Tá? Bom dia, Pedro. Então, eu vou pegar amanhã.
Então, podemos prosseguir? Então, vamos. Hoje a Isso. Fala, Mariana. Hoje a aula vai ser especial igual todas as outras. Eu amo aula de história. Oh, que lindo! Eu adoro ouvir essas coisas. Isso é muito bom. Gente, olha só. Devido nós termos 2 aulas só na segunda-feira, vamos dizer que nós vamos trabalhar, já está até lá na plataforma, nós vamos trabalhar na quarta-feira 2 aulas, tá bom? Então, marquem aí quarta-feira deixa eu ver, não sei, ó, acho que é de 10h50 até meio-dia, tá? Brian, quarta-feira. Por quê? Senão, a outra turma, que não foi prejudicada pelo feriado, vai ficar na frente e vocês vão ficar um pouquinho atrasados. E eu não quero isso. Eu quero todo mundo igual. Então, por esse motivo, nós vamos ter 2 aulas na quarta-feira, tá bom? Então, não esqueçam. Acho que a tia Beth, não sei se já falou com vocês, ela já falou? Não. Não? Então, estou falando agora. Quarta-feira, vocês terão 2 aulas comigo. Gente, não falte. É porque nós estamos perto de acabar esse último capítulo, para ver se dá tempo da gente fazer aquelas nossas revisões através dos joguinhos, né? Para ficar bem reforçado. Fala, Richard. O Josias não está conseguindo entrar na aula e ele me mandou a foto no WhatsApp, eu vou apresentar a tela para mostrar para você. De quê? Do trabalho dele hoje? Tá bom, também, a mesma coisa. Vou mostrar aí, ó. Peraí. Tá vendo? Minutinho, peraí. Deixa eu amarrar. Peraí, deixa eu registrar. Peraí. Isso é de quem? De Josias. Tá. Só que aí ele não falou nada também sobre o trabalho, né? Mas, mesmo assim, tudo bem, a mesma coisa. Você avisa ele que vai ser metade da nota. Tá? Josias. Josias? 62. Ele deve ter apresentado para inglês e não apresentou para mim. Não estava na aula no dia. Hoje são 9. 9/11. Isso. Ana Clara também 9/11. Isso. Aí vi mais ou menos que também apresentaram para inglês. Bom, então. Estou registrado aí essas pessoas com esses trabalhos. Bom, gente, então, tá? Então, o aviso, não esqueça, anota no papelzinho, pendura aí na frente da onde vocês assistem a aula ou da geladeira, e teremos aula quarta-feira, de 10h50. 10h50 é o último horário de vocês. Não, tia, 10h20. De 10h20. Ciências e arte. Tá. Então, é de 10h20 até meio-dia, ok? Beleza. Coloquei lá na plataforma ontem também, gente, um vídeo também sobre as transformações nas cidades medievais. É um vídeo pequeno, mas bem legal para vocês assistirem. Vocês vão ver que tem várias informações que nós já falamos e ainda vamos finalizar. Tem uma partezinha no final que nós vamos falar ainda, mas aí eu já adiantei. Outra coisa, hoje é dia do teste, hein? Hoje é dia do teste na plataforma. A partir das 11 horas vai entrar para vocês visualizarem o teste de história com 5 questões, ok? Então, vão fazer, vai ficar de hoje até amanhã, dia 10, às 11 horas. Depois, ela não vai aparecer mais. Então, procurem fazê-la,
fazer hoje, né? Tem a parte da tarde toda aí para vocês fazerem. Está bem fácil, né? Nós chegamos até a fazer o joguinho da revisão que nós fizemos do capítulo anterior, né? Então está bem tranquilo. Não esqueçam do teste hoje, tá? A nota do teste será somado com a nota do trabalho do Halloween, tá bom? Pronto, dei todos os meus avisos. Agora vamos prosseguir. Então, vamos lá. Estamos no nosso mundo medieval. Vamos ver, nós paramos. Nós já iniciamos, gente, esse mundo medieval? Capítulo 12? Não. Então, olha só. É exatamente isso. Não começamos, não. Ó, exatamente por conta disso. A outra turma, nós já estamos bem mais adiante, tá? Então, por isso, nós precisamos da aula de quarta-feira, tá bom? Então, na vamos... página 294? Oi? É na página 294? Começa aí, mas aí a gente vai direto na página 296. 296. Já botei já. Isso. Bom, gente, nós vamos lá. Deixa eu colocar a data, tudo eu ponho data para saber onde é que eu trabalhei. Isso. Vamos lá, não vai ser difícil, não. Olha só, nós falamos, vamos prestar atenção e vamos tirar dúvidas, tá? Aí, vamos pensar. Nós fizemos, conhecemos, aliás, né? Nós conhecemos o quê? Os povos bárbaros, né? E, gente, essa semana eu vi sábado passou uma série, mas passou uma partezinha dessa série num canal da Sky, e aí eu fui assistindo alguns episódios dos Vikings. E aí os Vikings, ele fala sobre esse capítulo que nós vamos falar, sobre o imperador Carlos Magno, sobre o cristianismo. Olha, muito legal, porque é baseado em fatos reais da história, a série. Muito legal. Aí eu falei, caramba, que legal, olha, eu estou ensinando isso para os alunos e está colocado aí no filme, né, que eu estava vendo. Bom, então, lembrando, nós conhecemos um pouco daquela invasão dos povos germânicos, né, que entraram para a região que era dominada pelos romanos. Vamos lembrar que os romanos já eram cristãos, né? Aquele imperador romano, Teodósio, decretou do Império Romano que todo mundo fosse cristão católico. Beleza. E aí, esse grupo dos francos, né? Ele vai ter um certo destaque, que ele vai ser um dos primeiros povos a se organizar, né? Os francos vão dar origem ao reino franco e depois vai dar origem ao país da França. 296, Pedro. 296, a página. Então, nós vamos ver como esse grupo vai se organizar. O que ele tem, né? Como é que eles vão se organizar, já que eles invadiram uma região que era dos romanos. Claro que eles vão começar a fazer o quê? A aprender com os romanos. Eles vão aprender... Oi? Fala, Ana. Tia, você está travando para mim. Está travando para os demais, gente? Não, tá travando, tá falando assim, ó. Você tá falando assim, tá... Aí parei, aí parei. Amiga, faz o seguinte, sai e entra. Tá ruim, Mariana, aí para mim, você tá me ouvindo bem? Tá, calma aí. Oi? Tô te ouvindo bem, tia. E Kailane, Lucas, Maria Eduarda, estão ouvindo bem?
Sim, eu tô te ouvindo bem, sem interferência nenhuma. Ah, então tá bom. Então deve ser a internet de vocês, gente. Aí vocês procuram sair e entrar de novo. Eu também. Davi está com problema hoje também. É coisas da internet. Eu tive problema semana passada também. Quem é que entra com o nome de Caio Chimpanzé? Caio. Hã? Caio. É Caio É Cipriano. Caio? Ah, tá. Caio, é você, Caio? Bom dia, Caio. Ih, vamos lá, gente. Então, esses francos, né, eles vão começar a aprender. Vamos lembrar que eles eram politeístas, né? Politeístas, adoravam vários deuses, né? E o Império Romano já era todo cristão. E aí eles começam a aprender sobre o Deus, né, dos romanos e começam a aceitar essa religião para eles, que, na verdade, para eles, seria uma nova religião. Oi, Richard. Você vai botar na plataforma o teste? Já está lá, só que só vai entrar às 11 horas. Ele só vai abrir às 11 horas. Tá? Na própria plataforma aí que vocês estão acostumados a ver as atividades. 11 horas da noite ou da manhã? Não, da manhã, de 11 horas daqui a pouco. Então, gente, é dessa forma que eles vão conhecer. Então, vamos ver aqui. Um dos povos germânicos, né, que eram chamados bárbaros, né, os francos, constituíam um Estado organizado, né, eles se organizaram direitinho, aprenderam muito, gente, com os romanos, porque os romanos eram muito organizados, né? Fizeram uma forte aliança com a Igreja Católica. E aí nós vamos ter 2 dinastias. E, professora, que nome é esse? Dinastia. Vamos pensar. Lá, quando falamos do Egito, até falamos alguma coisa sobre dinastia, né? Pode ser que não lembre, vou lembrá-los agora. Dinastia é quando tem um governante e esse governante, ao morrer, esse poder dele pode passar para um filho, para um sobrinho, para um tio, um primo, desde que fique na mesma família, tá? Então, a dinastia é um poder de governo na mesma família. Não passa só de pai para filho, mas passa também para qualquer outro membro da família. Tudo bem? Deu para entender? Davi está na sala? Conseguiu ficar, Davi? Sim, não, é porque eu saí porque o Meet estava dando zoom. Ah, tá. Tá bom, então. Então, gente, está dando para entender? Dinastia, toda vez que a gente falar de dinastia, você vai pensar numa família que pode governar, né? O pai, o filho, o irmão, o tio, qualquer pessoa da mesma família, tá bom? Aí, vamos lá. Então, nesses francos, nós vamos conhecer 2 famílias, a Merovingia e a Carolíngia, né? A gente vai ter uns nomes aí, gente, meio estranho, tá? Não se assuste, mas nós vamos conseguir passar por eles. Bom, gente, a gente tem aqui o primeiro rei dos francos. No século V, o rei chamado Meroveu. Olha, gente, gostaram desse nome? Lindo para botar no nome de filho de vocês? Eu repreendo. Que nome esquisito! É, Meroveu. Então, oi. Não faz essa criança que botaram o nome do filho de Meroveu. Deus perdoa. Então, aí, esse Meroveu, né, foi um dos francos, né, que entraram junto com os demais que estavam com ele, com aquele grupo. E aí,
ele se destacou e foi o primeiro rei. Mas ele continuou a lutar, com invasores. Vamos pensar, eram vários grupos germânicos, né? Tinham vários que nós vimos. E quando os francos entraram e se fixaram na região da Gália, Gália é onde é a França hoje. Agora não é hora de perguntar essas coisas, gente. Então, a Gália é a França hoje, é nessa região. Outros povos também queriam vir e invadir. E aí, esse rei estava lutando com o povo dele para que ninguém mais entrasse ali no reino dele. Ele chegou, ficou ali, o pedaço é meu, ninguém mais entra. Mais ou menos dessa forma. Aí, o seu filho, quando ele morre, o seu filho não consegue administrar esse reino bem. Inclusive, nem falam praticamente do filho dele, mas o neto dele vai conseguir fazer um bom governo. Olha o neto dele, Clovis. O neto de Meroveu, Clovis, né, vai acabar de unir as tribos, né, porque eram os povos germânicos, mas era um grupinho aqui e outro ali. Então, ele vai fazer que todos esses grupinhos formem apenas um. É chamado unificar, unir. Só isso, né? E aí, Clovis consegue isso. Não deixa mais ninguém entrar naquela região e consegue unir todos que estavam ali. E aí, vai formar com Clovis a chamada dinastia, a família dos merovingios, né? Era o avô, depois o Clovis, né? E por aí vai. Aí, depois de um tempo... Olha, Clovis, gente, se converteu ao cristianismo. Ele se converteu. Por quê? Todos vocês, vamos supor, vamos imaginar, vamos voltar lá no tempo desse período aí. Né? Vamos fazer aquela volta na máquina do tempo. Vamos imaginar que nós todos estamos nesse período aí. E vamos supor que eu seja o Clovis. E vocês são pessoas romanas, que estão nessa turma, tem gente do Reino Franco e tem gente romana, porque a região era dos romanos, né? E aí, mas a maioria eram romanos cristãos. Mas eu não era, eu sou Clovis, eu não era cristão. Mas olha aqui, jogada, grande jogada, é melhor eu me converter ao cristianismo, porque eu vou ficar com o apoio de todos que são cristãos. Gente, sempre uma jogada de interesse, né? Então, eu vou me transformar, eu vou me batizar na Igreja Cristã Católica. Então, eu passo a ser um rei cristão católico. Olha que beleza, todo mundo ficou satisfeito de ter um rei cristão católico. Então, gente, vamos pensar, nesse capítulo, nós vamos falar muito da Igreja Católica, tá? Esse capítulo, ele é bem reforçado sobre esse poder da Igreja Católica, né, na formação aí desses reinos. Tudo bem, gente, até aqui? Não entendeu? Quer que eu explique de novo? Tia, eu estou entendendo bem. Tá? E os demais? Fala, gente. Kailane, Ana Clara, Nath, tá tudo tranquilo? Sim, tá tudo tranquilo, tá dando pra entender. Tá? Então tá bom. Quando não tiver, vocês avisam, tá? Ou pedem para eu falar novamente. Tia, Então, oi. deu uma jogada de truque de mestre, que assim, eu fiquei impressionada. Só parabéns. É. Então, eles começam a ser cristãos também, né? E aí, olha isso, os francos cederam algumas terras à Igreja Católica nessa aliança. Olha aí a jogada, Mariana, Eu me transformei, me batizei na Igreja Católica Cristã, né?
mas aí fui aceito por essa igreja. E eu vou fazer algumas doações, uns pedacinhos de terra, eu vou dar para a igreja, né? A igreja me aceitou muito bem, então eu vou doar um pedacinho de terra para a igreja. Ó, nada se faz por amor àquilo. Sempre tem o jogo do interesse, né? Sempre tem o interesse. Eu me transformei em cristão, fui aceito pela igreja, mas eu vou doar algumas terras para a igreja, né? Ela foi tão boa comigo, me aceitando, então eu vou doar algumas terras. Bom, então apresentei a vocês, né, o Meroveu e o Clóvis. Bom, e aí, depois de um tempo, entra uma nova dinastia, uma nova família, até que aquela família merovingia, na verdade, gente, está ligado, esse cidadão aqui, Carlos Magno, ele está ligado à antiga dinastia. Não de parente, mas porque ele vai ser filho de uma outra pessoa que vai governar o Reino Franco, mas que não era parente dos merovingios, tá? Só para vocês terem essa ideia, por que a gente está falando agora de uma outra dinastia, a dinastia carolíngia, que vem de Carlos. Merovingia vem de Meroveu, e carolíngia vem de Carlos. Então, agora a gente vai conhecer o cidadão Carlos Magno, ou Carlos I, ou Grande, né? Porque ele era um homem grande, né? Ele vai ser o grande conquistador medieval dessa dinastia, vai ser o primeiro governante da dinastia carolíngia, de Carlos, né? Grande defensor dos dogmas católicos. O que são dogmas? Das regras da Igreja Católica, tá? Ele foi coroado imperador desse espaço que era chamado Sacro Império Romano Germânico pelo Papa Leão III, após tornar-se rei dos francos, constituindo assim o Império Carolíngio, que recebeu esse nome em sua homenagem. Aqui, gente, a gente pode observar, aumentar um pouquinho mais aqui, ó, a coroação é o Papa, representante máximo da Igreja Católica, já nesse período. Aliás, gente, vocês sabem quem foi o primeiro Papa da Igreja Católica? Não. Pedro. Não? Oi? Pedro, isso, Pedro, exatamente. O apóstolo Pedro é que vai criar a primeira igreja, né? Porque Jesus não criou nenhuma igreja. Ele falava aonde ele chegasse, nas ruas, em qualquer estabelecimento, em qualquer lugar, né? Mas Pedro acha que deve construir uma igreja para passar os ensinamentos de Jesus naquele local. Então, ele se tornou o primeiro Papa da Igreja Católica. Desse período até os dias de hoje, vários papas se passaram. Aí nós vamos falar de alguns nesse conteúdo. E aqui nós estamos com o Papa Leão III. Ele vai coroar Carlos Magno. Aí vocês vejam, Carlos Magno é o grande governante agora, mas está ligado à igreja. E a igreja é que passava esse poder através do momento de coroação, né? Ele está aqui, ó, com sua espada de poder, aqui o chapéu, o capacete dele, né? Vamos dizer assim, o elmo, aliás, nem é capacete, é elmo, que ele usava, ele tirou, pôs no chão, ajoelhado, ele recebe do Papa a coroa, dizendo que ele se torna o imperador. Então, ele vai ser o imperador da dinastia carolíngia. Tudo bem? Deu para entender? Sim.
Sim, sim. Só tem 2, 3 que fala, cadê o resto do povo, meu Deus do céu? Sim! Aê! Isso! Acorda, meninos! Isso. Olha aí o bonitão. Aqui ele estava mais novinho, aqui ele estava com a aparência melhor. Nesse outro aqui, ele estava já, né? Ele estava cabeludo, com a barba grande. Olha ele aí. Até que ele era bonitão, gente. Olha aí. Bonitinho, não era tão feio assim, não. Então, aí Carlos Magno, ele vai, vamos dizer, manter alguns costumes germânicos. Vamos ver se vocês lembram um pouquinho. Quando nós falamos dos povos germânicos, nós vimos que eles não tinham leis escritas. As leis deles eram orais. Vocês lembram disso? Sim. Sim? Então, gente, eles não escreviam nada. Os romanos escreviam, mas os povos germânicos não. Eles só falavam e todo mundo seguia. E aí, como ele vem de grupos que eram germânicos, ele vai adotar esse tipo de costume. Aí, que costume? Ó, a tradição oral. Então, ele vai manter as leis oralmente, ele não vai escrevê-las, né? Ele vai dividir o império em partes e vai doar, né, algumas dessas partes para duques, marqueses e condes. Então, para a gente ter uma noção, aí no livro de vocês, na página 296, olha o tamanho que era o Império Carolíngio. Ó, era enorme, né? Hoje é um pedacinho aqui só, que é a França. Mas esse momento do Império Carolíngio era tudo isso aqui, né? Toda essa parte laranja aqui, ó. Aí a gente, para conhecer o mapa, é preciso a gente ler a legenda, né? Reinos de povos vassalos, Império Carolíngio aqui, o laranja aqui dessa parte e dessa outra parte aqui, né? Dessas partezinhas aqui, são reinos que nós vamos falar aí, que foram doados, e territórios que pertenciam à igreja, ó, em vermelho, lá na Península Itálica, gente, lá onde era Roma, onde é Roma, né? Ó, essas terras foram doadas por Carlos Magno à igreja. Hoje, não sei se vocês sabem, né? O Vaticano, é o Estado do Vaticano, essa regiãozinha aí vermelha no mapa. Hoje é o Vaticano. Então, desde esse período até os dias de hoje, o Estado do Vaticano é um Estado separado da Itália. Ele tem um governo próprio. Por quê? Essas terras foram doadas à igreja nesse momento que a gente está trabalhando. Então, permaneceu na mão do Papa até os dias de hoje. Os papas vão passando, né? Então, tem aquela administração daquela parte ali que é o Vaticano. Tá? Vocês sabiam disso? Ninguém conhecia essa história, né? Não. Então, o Estado do Vaticano foi um Estado que se originou de uma doação de terra dos francos, a gente pode colocar assim, né? Então, ele divide várias terras, aí ele doa para um duque administrar, porque era muito grande, gente. Ele não podia tomar conta de tudo sozinho, né? E ele vai, olha só, eu gosto muito desse item aqui de Carlos Magno, ele vai incentivar o desenvolvimento cultural. Como assim? Gente, ele vai desenvolver escolas, olha isso, ó. Ele vai desenvolver escolas, cadê? Ele vai apoiar os escritores, que são chamados aqui de intelectuais, né? Abriu escolas e mosteiros. Gente, os mosteiros é onde viviam os monges, e eles eram retirados, não era construído na cidade, né? Ele era construído fora da cidade. Lá era quem ia
seguir a carreira religiosa, vamos dizer, virar padre. Era lá que a pessoa ia logo de início, ficava lá. Tá? Então, esses mosteiros, eles faziam, todo o trabalho lá, eles permaneciam geralmente lá, cultivavam seus produtos, faziam cópias de livros. Gente, não tinha a indústria, né, de fazer livros. Os livros, gente, eram copiados à mão. Eu tivesse um livro e quisesse passar esse livro para uma outra pessoa, eu teria que copiar todas as páginas manualmente para passar. Era assim que os livros eram feitos. Então, nesses mosteiros, tinham aquelas pessoas que copiavam os livros. São chamados copistas. Eles copiavam. Olha que coisa, né? Hoje a gente fala, né? É tão fácil, vai na livraria, tá assim de livro lá. Por quê? Porque nós temos todo um maquinário que faz isso rapidamente, né? Mas aí, nesse período medieval, tudo era feito à mão, até no período antigo que a gente trabalhou, né? No período antigo aí desses povos, dessas civilizações, Egito, tudo era feito manualmente, não tinha indústria para isso, né? Então, eu gosto que ele vai incentivar essa parte cultural. Ó, apoiou a tradução e cópia de manuscrito antigo e protegeu os artistas. Então, ele valorizava os artistas, né? Ele dava valor, ele recebia bem, se as pessoas precisassem de alguma ajuda, ele fornecia, né? Então, traduzir alguns livros que eram de outras línguas, ele também fazia, dava essa força também para aqueles que fossem traduzir livros, né? Por exemplo, os romanos falavam latim, né? Esses povos que vão entrar no Império Romano já não falam o latim, então eles vão aprender a falar a língua dos romanos, que era o latim, mas também vão ter livros de outros lugares que vão chegar, muito raros, mas vão chegar. E aí precisava fazer o quê? A tradução. Então, esse é um momento que eu gosto muito do governo de Carlos Magno, né? Ele ajuda bastante essa parte cultural. Gente, ó, quando eu falo aqui, ó, abriu escolas aqui não era para todo mundo não, tá? Mas já era um início, né? Já era um início. Ele não abriu escola para todo mundo, filho dos pobres, dos nobres, frequentarem, não. Era só mais os filhos dos nobres. Mas já foi um passo, né? Nem tinha escolas ainda, então eles começam a fazer esse momento. Gente, olha, atenção no conteúdo. A turma hoje está muito em silêncio, está todo mundo entendendo direitinho, né? Quero ver, hein? Ninguém pergunta nada. Davi, você está tão calado hoje? Está tudo bem, Davi? Estou. Está com sono, Davi? Sim. Eita! Mas não dorme não, Davi. É um conteúdo que a gente vai finalizar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, Eu posso não estar falando, mas eu estou aqui. Tá ligado. Eu tá com sono, mas eu também tô aqui. Ah, que bom. Que bom. Qualquer coisa, gente, vocês podem parar e me perguntar. Ou dizer, professora, não entendi, pode explicar de novo, tá? Vocês sabem que pode fazer isso. Tá bom. Bom, gente, aí, aqui para a gente ter uma ideia, depois de Carlos Magno, né? Carlos Magno, ele vai ter, vai ter 3 filhos, vamos dizer assim. Aqui nessa imagem da esquerda, nós vamos ter aqui o Império de Carlos Magno, né? Tipo aí que nós vimos no livro de vocês. Aqui só está de outra cor. Esses territórios verde mais escuro aqui que foram dominados depois, mas é tudo pertencente ao Império de Carlos Magno. Mas nesse mapa da direita, nós podemos perceber que tem 4 cores aqui. O amarelo
é o Estado pertencente, as terras, né, pertencente à Igreja, que é onde se localiza hoje o Vaticano, né? Agora, a gente tem aqui uma divisão. Por quê? Porque nesse período, gente, quando um imperador morria, ele tinha 3 filhos, não podia escolher um para governar. Então, ele dividia a igreja, ó. A igreja é que vai fazer isso, gente. A igreja é que vai organizar toda essa parte, né, de divisão. Então, a igreja vai dividir aquele reino enorme para os 3 filhos. Cada filho vai tomar conta de uma parte. Pronto. Não tem briga, né? Então, é isso que vai acontecer. Então, nós vamos ter aqui, ó, essa parte em vermelho ficou com Carlos, filho de Carlos Magno, né? A do meio, olha que nome lindo, gente. Ficou com o Lotário e o outro ficou com o Luís, né? Então, dividiu-se essas terras, um pedaço para cada filho governar. Claro que isso ainda vai gerar alguns conflitos. Porque tia, que nome esquisito. Lotário, se você tirar o L, você fica otário. Nós vamos ter aí vários nomes estranhos, né? Nós vimos Meroveu. Oi. Quando eu digo Deus perdoa os pais dessa criança, eu quero dizer exatamente isso. Gente, os nomes eram ainda bastante diferentes. Luís, Carlos, tudo bem, né? Mas Lotário, Meroveu, era meio estranho, né? Mas eram esses os nomes, né? Lá que eles tinham, né? Alguns a gente não é tão diferente. Você chegando na casa de alguém, assim, fala assim, qual é o nome do seu filho, assim? Eu falo assim, Lotário. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, a pessoa pensa num nome tão idiota assim. É verdade. Mas, gente, a gente só precisa pensar que nesse período aqui que nós estamos trabalhando, no século IX, ou século VIII, aliás, era comum esses nomes, né? Era uma coisa comum. Eles não achavam super normal. Hoje em dia, você chegar na casa de alguém, Meroveu. Que nome é esse? Então, hoje nós achamos muito estranho, né? Mas naquele tempo era normal, era uma coisa comum. Eles não tinham essa estranheza toda que a gente tem hoje, né? Mas, enfim. Então, dividiu as terras de Carlos Magno para os seus 3 filhos. Estou falando isso porque aí no livro de vocês, ele não mostra, ele não fala bem sobre isso. Tá? Ele não fala sobre essa divisão. Então, coloquei aqui para vocês terem essa ideia de como foi após a morte de Carlos. Então, aí agora nós passamos para a página 298. Vamos à página 298. Isso. Feudalismo. Gente, ó, nomes diferentes que a gente vai conhecer. A gente passou por vários nomes estranhos também, lá quando nós falamos da África, quando a gente falou de alguns nomes do Egito e tal, né? Falar em Egito, gente, só para fazer uma observação aí, quem tem, por acaso, Netflix em casa, tem um documentário sobre uma tumba encontrada ano passado, lá no deserto, na parte do Egito. Depois assistir documentário direto. O documentário, deixa eu até, só vou comentar rapidinho aqui, não vou contar a história toda, não. Eu até anotei aqui no livro, na parte do Egito. Deixa eu ver. Um documentário, todo mundo até, tem bastante pessoas falando sobre esse documentário. Meu pai assistiu vários aí, eu acho que já deve ter assistido. Os Segredos de Saqqara. Eu acho que ele já assistiu. Em 2018, 2019, foi encontrada uma tumba do sacerdote Haiti. E aí eles mostram todas as escavações, como é que foram feitas. Sensacional. Para quem gosta de assunto do Egito,
É maravilhoso. Eu amei, gente. Fala, Nathalie. Professora, eu já vi o filme do comentário, o documentário. É tipo filme. Então, aí quem Eu vi com meu gosta, pai. quem gosta, quiser procurar, né, depois com o tempo, tiver uma horinha de folga, aí pode assistir. É bem legal, é traduzido. Filme que tu morre de medo. Ah, sim, mas muito legal, né? Todo o trabalho da equipe é fabuloso, muito legal. Só fazendo esse comentáriozinho. Então, vamos voltar ao nosso período medieval. Ô, professor, eu esqueci. Por que algumas pessoas tinham, tipo, cara de animal? O quê? Os deuses? É. Os deuses, porque eles tinham esse hábito. Por exemplo, um gato, para ele, era um deus. E aí, ele representava, né, a cabeça de um gato com o corpo humano. Ah, tá, entendi. Aí fazia Era só para poder lembrar, porque eu esqueci. Da águia, de vários outros animais. Né? Eles tinham esses animais. Inclusive, nesse documentário do Tesouro de Saqqara, é encontrado numa parte da tumba lá vários gatos mumificados. As múmias de vários gatos e até um filhote de um leão mumificado. Bem interessante. É isso, página 298. Então, voltaremos aqui ao nosso período medieval. Gente, então, olha só. Feudalismo. Ai, que isso? O que será isso? Gente, é uma coisa muito simples. Nós vamos falar de terras. As terras vão receber o nome, nesse momento aí, de feudos. Ó, aqui nesse onde eu estou mexendo aqui com o cursor, grandes propriedades que eram os feudos, grandes terras. A gente pode observar aqui na imagem um feudo. Ó, não é uma terra pequenininha, é uma imensidão de terra. E aí, aqueles nobres, né, os nobres que já tinham suas terras lá na área rural, eles vão crescer com o poder também. Nós vamos ter, a gente não tem o rei que governa, então, mas nesse período, o rei não vai ter grande poder, porque em cada terra dessa, em cada feudo, eu vou dar os exemplos direitinho, vocês aí vão entender. Vai ter quem governa o seu feudo, tá? Vamos falar disso mais à frente, só para vocês terem uma noção. Então, ó, para a gente entender, nós vamos ter aqui, com as migrações dos povos germânicos, houve um declínio nas cidades. Nós falamos, né, que as pessoas começaram a sair da cidade, né, e foram para a área rural, né, chamado de ruralização. Por quê? A área rural está recebendo muitas pessoas para trabalhar. Vamos dar aqueles exemplos que eu gosto, né? Vamos ver aí. Meu amigo Davi, você hoje vai ser um homem lá do período medieval que tem um feudo, que tem uma terra imensa. E aí, algumas pessoas vão começar a chegar lá no seu feudo e a pedir para você aceitar como trabalhador. E aí, você vai aceitar, as pessoas... Tem um detalhe, as pessoas não vão... Vamos supor que eu, né, vou pedir a Davi para que me aceite como um trabalhador. Ele vai aceitar, mas eu não vou receber salário. Ué, professora, e como é que vai ser isso? Ué, ele vai me oferecer um lugar para morar, e nesse lugar para morar tem um pedacinho de terra ali junto a essa casa, que eu vou cultivar o alimento para eu e minha família comer. Eu não recebo salário, mas eu tenho onde morar. Igualzinho o exemplo da última vez, tia, que você trabalha para o fazendeiro, ganha um lugarzinho no feudo. Mas no outro exemplo que você deu, você ganha lugar na chácara dele
Você trabalha para ele, ganha moradia e você pode plantar para se alimentar, é igualzinho. Isso, é exatamente isso. Então, Davi me recebeu, vai me mostrar, eu vou ter um lugar para morar e onde eu vou ter um lugar para plantar. Ah, que beleza, então não ganha salário, mas está mais ou menos, não está todo ruim. Só que eu, né, como um trabalhador do campo, né, um camponês, né, aquele que trabalha no campo, eu vou servir ao Davi. Então, nós vamos ter um outro nome. Em vez de, a gente pode falar camponês ou o servo. O servo é aquele que vai servir. Então, eu estou servindo Davi. Estou fazendo o trabalho para Davi. Então, eu serei o servo. Aí eu posso trabalhar para o Davi, eu vou trabalhar para o Davi na agricultura, naquela terra imensa dele, né? Mas tem algumas pessoas que também vão trabalhar dentro do castelo, né? Vão ser cozinheiros, vão arrumar o castelo, né? Como se fossem vários empregados. Então, é dessa forma que vai formando a nova parte da sociedade, a parte dos servos, tá? Não são escravos, tá, gente? Não pensem nisso. Eles não são escravos, eles são servos. Desculpa. Escravos, a gente podia comprar, o Davi podia comprar ou vender, né? Aqui o servo não tem essa possibilidade. O servo, ele foi entrando e foi se oferecendo para trabalhar. E Davi aceitou. Aí são essas as condições, tá? E aí nós vamos ter essas áreas imensas. Gente, são áreas muito grandes, que depois vocês vão ter a noção com as outras imagens que eu vou colocar aqui para vocês. É um círculo gigante? Um círculo? É, porque aí na imagem parece. Ah, sim. Essa imagem aqui foi desenhada a partir do centro do dono da terra. Vamos falar aí que o Davi, vamos continuar no exemplo do Davi. O Davi, ele é o dono dessa terra. Isso aqui é onde ele mora, é a casa dele, o castelo. E aí, o Davi vai receber um outro nome. Em vez de falar que ele é o dono da terra, ele vai receber o nome do senhor feudal, o dono do feudo. Davi agora é o senhor feudal. Ô tia, parece até um bebê feto. Ah, sim. Então, Davi agora passa a se chamar senhor feudal. Toda vez que nós falarmos de feudo, é a terra bem grande que vai ser trabalhada. E o senhor feudal é o dono da terra. E ele mora nesse castelo aqui. Dentro desse castelo tem um grupo de soldados, né, caso precise para algum ataque, né? E aí a gente observa que os castelos, eles têm muros bem altos e tem somente uma entrada e saída. Porque aqui ele controla quem vai entrar e quem vai sair. E aí a gente observa aqui em volta, vou aumentar um pouquinho mais para facilitar vocês, ó, casinhas do servo, casinhas daqui mais acima, do lado de cá tem outras casinhas, né? E aí a gente observa aqui, ó, essa área aqui marronzinha perto das casinhas é onde o servo está plantando para ele comer, né? Essas outras terras aqui não podem ser retirado nada daqui, porque tudo isso aqui é do senhor feudal. Você quer comer, você planta, come da sua plantação, mas da plantação que é do Davi, ninguém pode tirar, certo? É tudo meu. Isso. Nesse espaço, nós vamos ter também a casa a igreja católica. Nesse espaço vai ter uma partezinha que Davi vai ceder para a construção de uma igreja, porque era onde iria passar as mensagens religiosas para todo esse povo que está aqui,
né? Tem também o lugar aonde vai ser o celeiro, aonde vai guardar os grãos que for colhido, onde vai ter o lugar onde vai moer, por exemplo, o trigo era um dos produtos muito cultivados nesse período. Por quê? Porque o trigo, gente, é o que faz o pão. O pão é o principal alimento. Ah, eles não comiam carne, legumes? Sim, mas muito raro. Os servos, principalmente, eles não tinham uma alimentação boa, né? Então, o pão era, né, o grande destaque aí. Lembrando que até hoje, né, gente? A gente chega em casa, às vezes, com muita fome, até a hora da comida sair, a gente pega lá um pedacinho de pão, até com uma manteiguinha só, e a gente traça o pão. Ui, já deu uma aliviada na fome, né? E outra coisa que nós já falamos do pão, nós já falamos do pão lá atrás. Alguém lembra de que a gente se referiu ao pão ser importante alimento? Quando Jesus faz a ceia, a última ceia, com os seus apóstolos, ele oferece o pão. Né? O pão vai representar o corpo de Jesus. Né? Então, o pão é um alimento sagrado. Desde antes de Jesus, desde antes desse fato, o pão na Grécia, em Roma, já tinha uma grande importância. Lá em Roma, gente, quando nós falamos daquela política do imperador Otávio Augusto, do pão em circo, né? O pessoal ia para a diversão e ganhava lá o pão para comer, para ficar assistindo. Então, veja que o pão é um alimento importante. Então, nesses feudos, geralmente, eram bastante cultivados com o trigo. Oi. E o vinho representa o sangue. Uhum. Aí, por isso que a gente faz a Santa Ceia, sempre no primeiro domingo do mês, na igreja evangélica. E tem que comer e beber todas as vezes for comer em memória de Cristo. Você não bebe não, né, Mariana? Não. Na verdade, tá. não é vinho. É suco de uva que a gente bota Eu no cálice. sei, todo mundo sabe. Eu também sei, na primeira vez que eu fui na igreja apresentar o meu irmão, aí tinha uma garrafa de vinho. Gente, aquela vinho mesmo. Aí depois que eu pensei, não deve ser vinho, não, deve ser suco de uva. Tá certo, gente, é isso mesmo, né? Mas aí eu estou destacando o pão, por quê? Para vocês terem essa lembrança que o pão, nessa história antiga que nós falamos, tem uma importância muito grande, né? Como alimento. E aí, nesse período aqui, nós vamos ter várias plantações de trigo, outras plantações também, algumas criações de animais, né? Vão ter alguns espaços que vão ser reservados à criação de porcos, cabritos, galinhas, né? Então, vão ter esse tipo de... aqui atrás, ó, nesse desenho, a gente vê aqui a criação de alguns animais. Então, mas não podemos esquecer de que o trigo é um dos principais alimentos aí desse período. Não havia, gente, nesse período medieval, uma alimentação variada, quer dizer, as pessoas não conheciam a importância de ter uma alimentação variada como nós temos hoje, né? De necessidade de, vamos dizer aí, do arroz, do feijão, um legume, uma carne, né? A importância do leite. Então, a gente tem, claro, nesse período, o leite era consumido, se fazia queijos, biscoitos, vários tipos de pães, mas é para vocês terem a ideia de que eles não conheciam a importância da variedade da alimentação como vitaminas para o organismo, né? Então, nós estamos vendo que essas pessoas que vão servir ao senhor feudal vêm e vai morar nesse feudo, né? Outra coisa chama atenção aqui nesse desenho, gente, que em volta desse castelo, a gente observa que tem água, tem um lago, né? Por quê? Essa imagem aqui não mostra, mas ela deveria ter uma imagem, na outra vai aparecer, que passa próximo a essa região aqui um rio, e aí eles captam, né? Fazem
varinhas, vamos dizer, escavam o chão para que a água chegasse até aqui e também saísse, que vai servir para molhar a plantação, né? Dar água para os animais e para as pessoas também poderem sobreviver. Sem água é impossível. E é uma forma também de evitar algum ataque surpresa ao castelo. Tudo bem até aqui? Apresentei aí a morada do Davi. Ô, tia, na verdade, eu gosto muito de castelo, sabe? Do lado da água, circulado em água. É muito maneiro. Eu separei, gente, para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar, ou na quarta-feira, 3 castelos. Tem destaque, eu pesquisei os 10 mais famosos castelos da Europa que foram construídos nesse período. Eu selecionei 3, para vocês terem a noção como são bonitos. Então, vamos lá. Oi? E falar em castelo, tipo, o que eu vou falar agora não tem nada a ver com a aula. Mas tipo assim, quando eu tava indo viajar pra Minas Gerais, aí eu tava no carro ouvindo música, aí meio que passou um castelo que parecia medieval, aí me chamou a atenção. Na estrada. O que aquele castelo tá fazendo ali, dizendo que a gente não tá em coisa medieval. Se a gente tivesse, a gente estaria montando numa charrete de cavalo, né? Mas tudo bem. Aí minha mãe disse, aquele castelo ali é o castelo da Itaipava. Ah, tá. Eu fui Itaipava, e tirei foto. o castelo de Itaipava, né? Itaipava é um bairro ali próximo. Tia, eu sei, eu já fui lá, ô tia. Caraca, aquele castelo é gigantesco. Eu nunca fui, eu também já passei na estrada, igual o Kailane falou, eu também passei na estrada e vi da estrada. É lindo, realmente, é todo voltado para o estilo medieval, né? Só que ele não foi construído nesse período medieval, ele é uma construção mais nova, não é desse período, porque aqui no Brasil a gente não teve esse período medieval, tá? A gente não teve esse período, a gente teve até a história antiga, teve a pré-história, né? Mas a gente não teve esse momento de idade medieval, nós não tivemos aqui na América, não só no Brasil, mas na América. Oi, Pedro? Eu também já passei por esse castelo quando meu pai passou pela cidade, também já passei lá várias vezes. Sim. Então, gente, por isso que eu estou dizendo, ele é um castelo que foi construído num período mais recente para retratar, né, exatamente um castelo medieval. Mas ele não foi construído nesse período que nós estamos falando, tá? Então, vamos lá. Aí, o governo... Oi? Nesse castelo de Itaipava, eu e meu primo, mais novo, porque lá é um hospital, um castelo que só dá vacina em criança. Eu e meu primo, quando a gente passa ali, a gente olha para o outro lado, a gente nunca gosta de olhar para lá. Mas não é esse de Itaipava, porque esse de Itaipava não é hospital. Pode ser que tenha um que seja bem parecido, que você esteja falando. Que esse de Itaipava, inclusive, ele é alugado para festas. É o quê? É verdade, tia. Quando eu passei lá, tinha um LED azul, assim, em cima dele, assim. Sim, eu fui embora, já tava anoitecendo, eu vi mais luzes. Gente, o que tá acontecendo ali? É pool party? Então, aí ele é bem alugado para festas de casamento, 15 anos, né? Tava lindo quando tá anoitecendo, tia. Aí quando você passa lá, tio de LED é lindo. Eu quando passei por ali, eu passei de dia. Aí eu não vi a iluminação à noite, mas já vi imagens, fotografias de à noite, de tiradas à noite, realmente, que fica muito lindo iluminado. Ô, tia. Oi. No meu book de 9 anos, eu fui em algum negócio da Marinha que bailes antigamente. Né? Sim. É alguma base, tipo uma base da Marinha. Sim. Lá. Já apareceu até reportagem do Cariocô lá. Seria um que tem ali na Baía de Guanabara? Eu acho que é um verde água.
É isso mesmo. Ô, Mas tia, aquele ali parece um castelo também, mas também não foi desse período. Esse aí foi construído, vamos dizer, no período do Império, né? No período do Império. Ai, estou com o nome na boca, agora não consigo ler. Ilha Fiscal. Ali tem o nome de Ilha Fiscal. Eu já fui na Ilha Fiscal. E Eu já fui, tia. é muito É muito lindo lá legal lá também. dentro. Até a própria decoração da construção é muito linda. ô, Professora, tia, não tem muito a ver com a aula? Peraí, gente, um de cada vez, calma aí. posso falar, por favor? Fala. Então, eu já fui na Ilha Fiscal, num passeio da minha igreja. É muito Ah. legal lá dentro. Eu já levei Não pode turmas, tocar em nada, né? eu já levei turmas de escola para visitar lá, Nata. O pior é que tem um aeroporto do lado e fica tremendo a ilha. Eu não percebi isso, não, porque o aeroporto Santos Dumont fica ali perto. Aí fica tremendo a ilha. Não senti tremer, não. Não Fala, tem Davi. o aeroporto Santos Dumont? Isso. Lá tem do lado, eu acho que é bem na frente. Tem uma escola naval lá, é lá onde meu pai trabalha. Ah, sim, legal, né? Muito bom. Ô, Ele tia, tinha me não tem levado muito a ver com a aula. A gente estava falando de ilha. Meu Deus do céu. Aí eu me lembrei de uma coisa, duas coisas. Eu já fui na ilha de Paquetá. Ah, sim. Já E fui também outra coisa, eu fui Eu também fui lá. na maior biblioteca sob água, né? Um submarino, um barco, cheio de livros. Verdade. A maior biblioteca no navio. Sim, aquele eu apareci na TV, tia. Eu fiquei seguindo a câmera, tia. Eu fiquei Eu tive também lá fazendo visita tia. também. Quando eu fui lá na ilha No de dia que eu fui, a SBT tava lá. Acho que foi ano passado. Foi. A gente foi tipo numa casa lá, onde tinha o nome de várias pessoas que já foram lá. Eu acho que eu também já até escrevi o meu. Aí lá, eu esqueci o nome, como é que se fala lá. Que é tipo uma bicicleta grande que a gente anda lá. Aí também teve um dia que quando eu tava voltando pra ir embora, tinha uma tartaruga morta lá, cheia de rede, de navio, essas coisas assim. Aí tava morta. Sim, que triste, né? Isso mesmo. Então, gente, vamos voltar para o nosso tema aqui, então. E aí, gente, como eu disse, o Davi, ele tem o poder lá na sua propriedade, no seu castelo. Ele é que vai governar toda essa região e todo esse Eu povo. tô gostando muito desse exemplo aí, hein? Então, o Davi, ele vai governar aqui. O Davi agora, ele não vai seguir mais a ordem do rei, porque é ele que administra a terra dele. Por exemplo, poderia também, vamos dizer aí, Felipe, por exemplo, ou Pedro também, poderia cada um ter o seu feudo. O Davi tem um, Pedro tem um, Felipe tem outro. Cada um tem o seu feudo no lugar. Cada um vai administrar, vai governar da sua maneira. O rei agora não tem como dizer o que você tem que fazer. Então, a gente vai dizer agora que o rei, ele passa a ter o poder descentralizado. O poder não está mais na mão do rei. Então, está, principalmente pelos proprietários de terra, os senhores feudais. Ah, professora, o rei não vai existir mais? O rei até continua existindo. Mas olha o detalhe, hein? Quem vai manter o rei são os senhores feudais. Vocês é que vão sustentar o rei agora, hein? Pedro, Felipe, Davi, vocês vão mandar sempre doações para o rei. Ele não vai mais falar nada do que vocês têm que fazer, mas vocês têm que sustentar ele. É por aí. E aí, então, a gente diz que é o poder descentralizado,
né? E aqui, gente, eu peguei uma definição de feudalismo. Foi uma organização econômica, política e social baseada na posse da terra, o feudo, né, que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. Então, a gente vai ter aqui essa definição. O que a gente pode guardar? Exatamente essa parte aqui, ó. Foi uma organização econômica, política e social baseada na posse da terra, né? Vocês poderiam até escrever isso aí na beirinha do livro. Pode ser? Quer que eu escreva no chat? Sim, tia, escreve. Escreve. Isso. Tá, vou escrever então. Peraí. Então, vamos lá. Vamos colocar aí. Escreve numa beirinha do livro, né? Essa gente tem umas beiradinhas em branco aqui, ó. Ó, pode ser aqui assim, do lado, né? Ou do outro lado aqui, ó. Essa beiradinha branca. Vamos lá anotar aí. Então, vamos lá. Vou escrever aqui e vou falando. Definição de feudalismo. 2 pontos. Então, vamos lá, colocar. Foi uma organização social, econômica e política, deixa eu pegar lá, baseada na posse da terra. O feudo. E predominou na Europa. Durante a Idade Média. Aí, gente, coloquei, pode anotar a definição. Alô, pessoal, vamos anotar aí. Richard, cadê você, criatura? Tia, eu posso anotar no caderno, se não der espaço? Pode anotar onde vocês quiserem. Eu falo que no livro, que o livro já está aí, mas pode anotar no caderno. Vamos anotar aí, ó. Eu coloquei aí definição de feudalismo. Pode anotar na beirinha do livro ou no caderno. Eu gosto de botar na beirinha do livro que você não vai esquecer, está sempre ali. Foi uma organização social, econômica e política baseada na posse da terra, o feudo, que predominou na Europa durante a Idade Média. Ó, saiu um M a mais aqui, gente, desculpa, só a Idade Média. Tá todo mundo anotando? Sim. Sim? É bom anotar e deixar aí. E aí, no livro de vocês, ele está colocando e tudo, mas ele não colocou uma definição. Essa definição é bem fácil. Prontos? Alguém já acabou? Sim. Sim, Davi já anotou. Mariana. Davi, amanhã que eu vou lá na escola, tá, Davi? Buscar lá as coisas que você deixou lá para mim. Aê! Amanhã que eu vou lá. Professora, não esquece. Não vou esquecer. Eu vou trazer tudo que tiver lá que vocês deixaram para mim. Amar lembrancinha, tia. Ah, tá bom. Então, vamos lá? Terminou, Mariana? Richard, já copiou?
Sim. Ah, esqueci de falar, professora, já anotei já. Já copiou? Felipe, copiou? Pedro? Tia, eu não tô com o caderno agora e eu botei no bloco de nota no meu celular. Mas anota no livro. Você não está acompanhando no livro, não, Richard? Eu tô vendo na aula. Hã? Eu tô vendo na aula. Eu sei que você está vendo na aula, mas você não está com o livro aí. Tio, eu vou ali pegar o caderno rapidinho, então. Ainda vai pegar o caderno, Felipe? Caramba! Meu Deus do céu, eu falei para anotar, gente. Que isso? Quem já acabou? Eu já acabei. Isso. Isabela copiou? Sim. Eu tô acabando. Tá. Tem mais gente aí. Mariana. Giovana, Felipe, Davi. Caio. Caio está na aula ainda, Caio? Caio? Caio está presente? Caio tá, tia. Caio tá. Caio, Brian, está na aula, Brian? Vamos anotar. Gustavo está na aula, Gustavo? Eu nem vi Gustavo, agora é que eu vi. Ele tá, só que ele nunca fala nada. Tá, mas nem para falar que estava presente, quase que eu boto falta aqui. Agora é que eu vi aqui em cima que apareceu o nome dele. Tem que falar, gente, que está presente, viu? Senão fica com falta. Bom, prosseguindo aí agora. Então, vamos lá. Já colocamos a definição, né? Aqui também, mais uma vez, ó, eu coloquei outra imagem de um castelo, né? Olha aqui agora, esse feudo aqui, aquilo que eu falei da água, ó. Captando a água, passando, né? E saindo por outro lugar. Então, as terras estariam sempre com água para molhar toda a plantação, né? E olha só, grande detalhe, depois eu levanto aqui para a gente ler embaixo. Vou ler em cima primeiro. Aqui é chamada essa parte de água em volta do castelo de fosso, né? Só para a gente ter, para saber. Era para dificultar, né? Quando se viessem os inimigos e atacasse. Ele já tem muro alto, ó. Já tem uma entrada. Se ele puxa... Alguém já viu um filme medieval que tem isso aqui, que puxa a portinha para fechar? Agora, isso que eu sei falar. Tipo desenho que tem isso. Eu já. Isso, né? Então, se fosse um ataque, né? E aí eles puxavam isso. Tinha sempre aqueles que ficavam tomando conta aqui, né? Nas torres, os sentinelas, do lado de cá e do outro lado, e para avisar ao pessoal que estivesse lá no meio do pátio do castelo. O castelo é onde vivia o senhor feudal. Aqui, gente, a gente observa que tem uma área de árvore, uma área de floresta, que não foi mexida. As terras são tão grandes que tem áreas de floresta. Isso também passa em alguns filmes, que quando os nobres se encontram, era o esporte deles, gente, fazer caçadas. Acho que alguém, de repente, já tenha visto isso em filme. Eles levam cachorros, né, para poder ver onde está o animal, e vão caçar aquele animal, né? E é o esporte deles. Então, tem essa área de floresta, do jeito que estava aí na natureza, né, permanece. Aí, aqui embaixo, a gente tem a aldeia, onde moravam os camponeses, né, que trabalham para o senhor feudal, ó, vários lugares aqui. E aqui a gente tem, observa esta seta que eu estou apontando. Seria o quê? Uma ponte, não é? Olha para a minha imagem aqui, onde eu estou passando o cursor. Isso não seria uma ponte? E a outra. Sim. Aqui, ó.
Aonde? Aonde eu estou mexendo com o cursor. Sim, mas aonde você está mexendo com o cursor? Oh, meu Deus, eu estou mexendo ele aqui. Tá vendo a correntinha de água, ô Mariana? Tá vendo essa água aqui da direita? Agora eu tô com o cursor. Aí aqui, ó, tem uma estradinha. Vocês observam, gente, que, ó, só o castelo do senhor feudal tem muros altos, é bem protegido. Mas a área é uma área grande, não tem proteção aqui, não tem portão para entrar. Então, qualquer pessoa poderia passar por essa estradinha por aqui. E aí, espertamente, né, o senhor feudal manda construir pontes. E ele cobra pedágio, gente, nessas pontes. Tem aqui do outro lado, lá em cima também tem. Olha a esperteza, já vem de muito tempo, né? Mas o neguinho esperto podia fazer o seguinte. Peraí, gente, desliga o microfone, deixa só a Mariana falar. Fala, Mariana. Você tá vendo em volta, né? O castelo. E tem esses 2 riachos. Isso. Aí, o neguinho esperto, tia, em vez de passar por esse riacho, ele podia muito bem entrar por essa poça de água que está em volta. Ele podia o quê? Atravessar? Não, tia, você, tipo, entrar na água em volta do castelo, aí você entrar no castelo. Sem Sim, mas Mas aí se na água tivesse crocodilos. Não, mas imagina, gente, que o muro do castelo é muito alto. Seria visto quem tivesse, porque nas torres aqui, ó, né, nessas partes, tinha pessoas para tomar conta, ficar vigiando. Então, eu sei, eu não entendi a ideia de Mariana, dá para claramente ver. Ficam guardas nas pontas, não é, tia? Isso. E aí, todo filme medieval, assim, com essas pontas, sempre tem uma pessoa. Aí o que acontece? Ele constrói essas pontes aqui, que é um outro meio dele arrecadar dinheiro, porque você vem viajando de um outro lugar, né? Tanto para o lado aqui, ó, na parte da esquerda em cima, como na direita, você observa que você tem que atravessar o rio. E aí tem pontes, é um meio dele arrumar dinheiro. Tá? Esperto, né, o senhor feudal? Faz ideia. Né? Aí, vamos lá. Agora vamos prosseguir aqui. Eita, isso. Olha só, agora nós vamos ver a vida do trabalhador, né, do servo. Ó, observa, ó, um castelo nessa primeira imagem, aqui na segunda já é outro lugar com um castelo também, e a gente observa o quê? O trabalho dos camponeses, dos servos. Até mesmo mulheres trabalhavam na agricultura. Aqui a gente observa que tem um homem montado a cavalo, o cavalo está puxando esse equipamento aqui, que faz como se fosse o arar a terra. É tipo isso aqui, ó, como se fosse uma parte cheia de ponta para passar na terra e ficar buracos para plantar a semente ali. O que os tratores fazem hoje, isso era feito dessa forma. Aí nós vamos falar deles mais lá atrás. Ó, esse outro sujeito aqui de azul, ele está cheio de semente aqui, ó. E aí ele vai colocando as sementes no chão, tá vendo que o chão ficou cheio de riscadinho? Aonde ficou aquelas valinhas. Aí ele passa, joga a semente e tapa, gente, com o pé. Joga um montinho de terra em cima e dá uma apertadinha. E aí espera chover para começar a crescer, né? Então, vocês vejam que o trabalho era intenso aí no feudo. O senhor feudal está lá, separadinho, ele só quer saber da produção. E o restante do povo trabalhando na agricultura. Agora nós vamos chegar na parte da sociedade.
Aí na página 299. Página 299. Nessa sociedade feudal que nós estamos falando, nós vamos ter, o rei que existe, mas ele não tem poder. Abaixo dele tem a nobreza, que praticamente está junto com o clero. Outra palavrinha para a gente aprender, gente. Aquele, colocar lá dentro do baúzinho, essa. Clero é a mesma coisa que pessoas da Igreja Católica. Então, vamos abrir. Felipe, desliga aí se você não estiver falando comigo, porque está muito longe a sua voz. Então, no nosso baúzinho, aquele baúzinho da memória, nós vamos colocar a palavrinha clero, e vamos lembrar que ela é o quê? Membros da Igreja Católica. Os padres, os bispos, arcebispos, todos pertencem ao clero, tá? Então, essa fechou o baúzinho, guardou a informação. Então, nós vamos ter aí o clero, né, que são os membros da Igreja Católica, e os camponeses ou servo. Essa imagem aqui, a gente tem mesmo o rei. Vamos lembrar, o rei está quietinho no canto dele lá. É? Mariana está falando comigo? Quem não tiver, Felipe, desliga o microfone, Felipe. Felipe. Isso. Quando for falar comigo, liga. Então, a gente observa bastante aqui essa pirâmide da sociedade feudal, ela mostra mesmo isso. Senhores de terra, né, e tudo que pertence. Né? Então, nós vamos ter essa nobreza junto com os membros do clero, da igreja. E, no final de tudo, a gente tem o quê? O povo. Aquele que vai sustentar toda essa parte aqui, Porque vai sustentar por quê? Porque eles é que vão trabalhar. A gente vê aqui um ferreiro, a gente vê aqui um agricultor. Então, eles vão trabalhar para manter o clero e a nobreza. Porque o Davi é um senhor feudal. Ele vai mandar pagamentos de impostos para o rei. E vai sustentar também o clero, porque o clero apoia ele. Gente, sabe como é que o clero, os membros da igreja vão apoiar o nobre? Vamos continuar naquele exemplo do Davi. Davi é um senhor feudal. Vocês acham que a vida do servo estava bem sacrificado, né? Ele só podia comer aquilo que ele plantasse. E se ele plantasse e não desse nada, ele ia ficar com fome? Porque ele não podia pegar nada do que era do Davi? Então, a vida do servo era muito ruim. Sim, na verdade, eu sou muito de boa, eu ia dar de comida. Sim, mas vamos colocar isso, a gente está pensando hoje. Esse é o seu pensamento hoje. Nesse período medieval, isso não era importante. Você pensar nos trabalhadores, não existia isso. Eles estão ali para fazer um trabalho para você e ponto. Né? É porque a gente estamos pensando como agora, mas a gente precisa voltar e pensar um pouquinho como era. Né? Então, o senhor feudal, ele vai mandar alimentos, vai dar algumas doações para a igreja. E a igreja, lembra que eu falei que no feudo o Davi cedeu uma partezinha para a igreja? Lembram disso? Gente, fiz a pergunta, guarda, gente. Falei. Opa! Olha só, eu falei que o Davi tinha doado lá no feudo dele uma areazinha para a igreja, para construir uma igreja. Lembra desse detalhe? Sim. Então, Sim. E uma vez por mês, porque não tinham muitos padres, uma vez por mês, o que acontece? Ia um padre lá visitar o feudo do Davi. Lógico que ele ficava lá, hospedado no castelo, comia
aqueles banquetes maravilhosos, ficava lá, porque era de carruagem que ele ia da cidade até o feudo, era distante. Então, ele ficava muito cansado, né? Então, ele ficava lá e acabava... Eu estranhei, tia, que no desenho parece pequeno, mas deve ser grande, né? É muito grande. E aí, a igreja, um padre, vamos supor, que viesse lá no feudo do Davi, iria fazer uma missa, né, o culto religioso, ou ia fazer um batizado do filho do Davi, ou um casamento, ou até uma festa de um santo de devoção do senhor feudal, né? Tipo, a festa de Santo Antônio, era devoto. Aí fazia-se uma festa no feudo com a presença do padre. Beleza. E aí o que vai acontecer? Mas a vida do servo não era grandes coisa de boa, não, né? Estava bem ruim. Não ganhava salário, ele não podia juntar dinheiro para sair para outro lugar. Ele só tinha aquilo ali, então ele tinha que viver ali a vida dele toda. Aí, o que a pessoa... Quando o padre vinha para a igreja que o Davi construiu nas terras dele, todo mundo ia para lá para assistir, o pessoal do feudo ia assistir aquele culto religioso. E aí, gente, olha só, gente, é por isso que eu digo, é o senhor feudal junto com a igreja, com o clero, né? Um apoia o outro. Se o Davi faz doação para a igreja vai fazer algo pelo Davi. O que ela vai fazer? Na hora que ela for falar lá na igreja, né? Passar aquela mensagem para as pessoas, ela vai dizer, olha isso, que as pessoas que são servas, elas são servas porque Deus escolheu eles para trabalharem no campo. Então, você não podia contrariar a vontade de Deus, né? As pessoas não tinham conhecimento, não sabiam ler, não sabiam o que estava escrito na Bíblia. Então, as pessoas da igreja falando isso, os outros, gente, aceitavam, acreditavam. Então, eu sou servo, Deus escolheu eu para ficar nessa vida, eu tenho que ficar conformada com essa vida. Os meus filhos seriam servos, os netos seriam servos, toda a minha geração seria servo. Eu nunca poderia passar para a nobreza, eu não tinha como acumular riqueza, né? Não tinha prêmio da Mega Sena nesse período, gente, para ninguém ficar milionário, né? Então, quem era nobre e rico, vamos dizer assim, a vida inteira. Quem era servo, camponês, era isso a vida inteira. Nunca poderia... Oi, gente, por que tá tudo muito silencioso? Oi, Mariana? Ninguém tá falando nada. Gente, não entendi. Cheguei já. Não entendi. Me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas às vezes fica meio baixo. Então, oi. Então, gente, era isso que a presença do clero, né, na terra do senhor feudal fazia. Fazer com que as pessoas... Gravado pra mim. Você tem me ouvindo? Manda um oi no chat. Fala de novo, vou prestar mais atenção, vou chegar bem pertinho para ouvir, e o meu som está bem alto. Fala, Mariana. Então, gente, olha só, para vocês verem... Como que fala comigo? Não, eu estou dizendo que vê se você consegue falar, aumentar o som. Aumentar o som do seu áudio aí, porque o meu já está no total. Eu ouço bem as outras pessoas, você que está um pouquinho mais... Ah, ela até saiu, vai entrar de novo. Então, gente, olha só, a importância da igreja nesse período. Por isso que eu disse que a gente ia falar muito da igreja. Gente, aqui, ó, uma observação muito destacada, tá? Olha só. A gente está falando, eu não estou para falar mal de nenhuma religião, tá? A gente está conhecendo
fatos históricos que aconteceram. E, nesse momento, a Igreja Cristã Católica, né, que vem lá do Império Romano, nesse momento, ela está agindo dessa maneira. Vamos colocar aí que hoje a Igreja Católica tem diferenças desse período, muitas diferenças que vocês vão aprender depois. Então, é só para falar, eu não estou colocando a igreja, não estou falando mal, nós estamos vendo os fatos que aconteceram, como nós falamos do nascimento de Jesus, como nós falamos das suas mensagens, por que ele foi preso. Então, são fatos reais, tá? E aí nós estamos conhecendo esse momento em que a igreja agia dessa forma, tá? Então, preste bem atenção, são só fatos históricos, por favor, tá? Não vamos confundir esses detalhes aí, tá bom? Não estou falando mal de nenhuma religião e nem vou falar, né? A gente está aqui só para conhecer. Bem, e aí, voltando, nós vimos esse detalhe aí da sociedade, onde a nobreza e o clero, um favorece o outro. O que a gente vai guardar desse momento aqui? Só isso aqui. Como é que estava dividido? Nobreza, clero e camponeses. Só isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está aí no livro de vocês, na página 299. Ah, gostaria que fizesse uma observação aí na página 299, gente. Oi, gente. Oh, aí, Mariana, agora melhorou. Tem alguém por aí? Tem, agora ficou bom. Agora ficou bom, Mariana. Ufa. Por que tá todo mundo em silêncio, Ana Clara? Não, porque eu tô... Porque ninguém tá perguntando nada. Olha só. Manda um oi no chat, eu botei. Olha só, gente. Aqui na página 299, aqui nesse finalzinho aqui, onde está escrito os camponeses, tá vendo? Coloca em cima da palavra camponeses, servos. Ó, eu já até escrevi, ó, servos. É só escrever em cima da palavra camponeses, servos. Ok? Ô, tia, a aula da gente acaba que horas? Gente, que hora que a aula acaba? Vocês ainda não guardaram a hora do final da aula? Gente, aconteceu alguma coisa? Eu perdi muita Não, coisa. Mariana, não aconteceu nada não. Mariana, é para você Tia tá normalmente. anotar, Mariana. Aqui, Mariana, página 299. Pode deixar, Ana Clara, eu vejo ela. Você falou que é para mandar um oi no chat, eu botei. Ah, deixa para lá, gente. Isso é bobagem, já foi isso. Mariana, página 299 aqui, ó. Já anotou aqui, em cima da palavra camponeses, escrever servos. Ok? Vamos deixar de conversa aí, gente. Todo mundo anotou? Deixa eu falar pra Mariana sair e entrar aqui. Ela já que ela não tá ouvindo a sua voz. Ela sair e entrar. Não precisa falar, não. Ela entra e sai. Ela entrou, tinha ficado melhor. Não, ô tia, não é isso. É porque quando ninguém tá falando para ela, ela tem que sair e entrar para normalizar. Aí a gente tem que falar, porque ela sempre pergunta a mesma coisa. Ah, tá bom, então. Obrigada, Davi. Gente, olha só, dentro da sociedade, só guardar essas informações aqui não é difícil, né? Como estava dividido. O rei, que não tem poder, nobreza, clero e o povo, ou camponeses, que são os trabalhadores. Tudo bem? Eu consegui entrar. Então, que beleza, estou te ouvindo muito bem, Mariana. Eu não estava ouvindo antes nada, não tinha nem ninguém, eu só conseguia ver. Isso, agora você está muito Mariana, bem. na moral, todas as vezes que acontece isso, que tá todo mundo em silêncio, ninguém fica em silêncio no meio da aula. Então já sai e entra automaticamente.
Porque toda vez é a mesma coisa, você fica falando, ah, por que que a gente tá em silêncio? O pessoal estava em silêncio porque estava ouvindo a explicação. Não, não é isso, ela não tava nem te ouvindo, tia, entendeu? Ah, Todo mundo com o áudio desligado. tá certo. É a sua internet. Era a minha internet. Eu odeio a RM, cara, que raiva. Então, vamos lá. Vamos lá para a gente quase já finalizar. Então, dessa página 299, nós conhecemos a sociedade feudal. Vamos falar? Está dividida em quê? Como é que a gente pode dizer? Como é que tinha? Rei sem poder. Nobreza proprietários de terra. Clero, membros da Igreja Católica. E camponeses / servos, trabalhadores rurais. Isso, muito bem, Davi, é isso mesmo. Agora, gente, um detalhezinho. Essa sociedade aí, ela tem um termo utilizado estamental. Não está aí no livro, não, mas de repente vocês podem ver em algum outro lugar, de estamento. Estamento é uma coisa parada, estática. Por quê? Quem é nobre a vida inteira. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tudo serão nobres. Quem é servo a vida inteira. Então, ninguém passa para a classe social do outro. Por isso que ela é parada, ela é estática. Não tem prêmio da Mega Sena para ninguém ficar milionário. Né? É dessa forma a vida inteira. E também, gente, não era permitido um servo casar com um nobre, ou um nobre casar com um servo. Não podia fazer essa mistura. Só podiam casar da mesma classe, tipo, o nobre tinha que casar com o nobre. Isso, exatamente. Casar com o camponês. Isso. Não tem aquele lance da Cinderela, a moça pobre, casar com o príncipe rico. Né? Ali é só histórias, né? Divertidas. Aí, na realidade, isso não acontecia. Bom, tudo bem até aqui, gente? Deu para assimilar? Sim. Sim. Cadê o resto do povo? Tá todo mundo com fome? Sim, tô cansada. Com fome. Isso. Aí, só para a gente fechar o nosso conteúdo de hoje, quarta-feira, nós continuaremos. Olha só. Nós vamos ter, aí nessa parte amarela do livro, ou amarela, a parte verde, da página 300, ó, tem um texto em verde, escrito aí, Ritual dos Vassalos e Suceranos. Ó, nessa parte aí, está colocado sobre isso que eu vou falar agora, sobre vassalo e sucerano. O que é isso? Então, vamos lá. Meu amigo Davi, senhor feudal, ele tem muitas terras. E aí, ele não está dando conta de tomar conta, né, de toda a sua terra. Aí, mas existia nesse período, né, alguns nobres que não tinham terras. Por que como é que é, professora? Tem nobre que não tem terras? Sim. Por exemplo, existia um nobre, né, um senhor feudal, que quando ele morre, quem assume a sua propriedade, seu feudo, é o seu filho mais velho. Se você era um filho que não era o mais velho, você só ia herdar aquela terra quando seu irmão morresse. Então, aí você era um nobre, mas você não tinha terras. E aí o que acontece? Você poderia ficar com uma terra nesse caso que nós vamos falar agora. Ok, né? Deixa eu ver aqui quem eu poderia dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de ser usada em exemplo. Boa comigo, tia. Eu sou o senhor feudal. A tia que escolhe. Isso. Então, vamos ver. Mariana, você, então, seria um senhor feudal, né? Vamos dizer assim, que
você não teve terra porque você tem um irmão mais velho e o irmão mais velho assumiu o lugar do pai. E você, nobre, tem título, mas você não tem terra. Então, você pode procurar, por exemplo, aí vamos procurar o Davi, que é um senhor feudal e tem muitas terras, e o Davi pode dividir não, tirar uma parte da sua terra e doar para você, Mariana. Então, Mariana vai tomar conta de uma parte de terra do senhor feudal. Então, só vai Eu sou bondoso em ti. só vai ter o nome diferente. O Davi, que é o senhor feudal, ele vai ser chamado de sucerano. É aquele que doa a terra. E, aqui no caso, esse que está ajoelhado aqui é o nobre que está recebendo a doação da terra. É o vassalo. Então, Davi está doando, nesse momento da doação, a gente tinha toda uma cerimônia, não era assim, ó, aí, tá aí, essa parte aí você vai admitir. Não, muitas vezes tinha uma pessoa da igreja ali para presenciar, ser testemunha do fato, né? E poderia fazer essa cerimônia, né? Como a gente percebe aqui na imagem, né? Ó, algumas pessoas nobres que estavam lá junto com o senhor feudal, né? Presenciando esse juramento de fidelidade. Era um juramento igual os germanos faziam. Então, o senhor feudal, ele é o sucerano, quem doava a terra a um nobre que não tinha. E aí, esse nobre vai jurar trabalhar naquelas terras o melhor possível. Vai prometer que, se houver uma invasão, com o povo que ele vai colocar lá, vai defender esse senhor feudal. Tá difícil, gente? Quer que eu fale de novo? Não, tia, tá facinho. Tá bom para perceber? Aí, no livro de vocês, gostaria que vocês marcassem isso que eu expliquei. Aqui no segundo parágrafo, ó, segundo parágrafo, acharam? Um senhor feudal que fosse dividir o seu território era considerado um sucerano. Destaquem essa frase e a outra. Ele concedia parte de suas terras e o outro nobre que ficava conhecido como vassalo. Então, você destaca essa frase do início do primeiro parágrafo, segundo parágrafo, até vassalo. Destacaram aí? Há muito tempo, né? Já? Então, isso que eu expliquei é isso aí. Então, quem doa é chamado de sucerano. Quem recebe é o vassalo, que vai prometer cuidar daquelas terras, fazer tudo trabalhar perfeitamente, né? E vai para o sucerano o que está fazendo naquela terra. E, se precisar, ele vai defender esse senhor que doou as terras dele. Então, é essa relação entre vassalo e sucerano. Na verdade, gente, é tudo um acordo entre nobres. Só que quem era o vassalo não tinha terra, mas ele é nobre. Ele não ia fazer isso com um servo, de jeito nenhum. Só de nobre para nobre. Ok? Certo, gente? Certíssimo. Ana Clara, você fica muito preocupada com a hora, Ana Clara. Calma. Gente. Ô, Ana Clara, você tem alguma coisa para fazer depois da aula? Pelo amor de Deus. Né? Parece até que vai para outro país, tia, tem que pegar um avião. Tipo, Davi, Olha só. vou lá para a Espanha. Olha aqui, gente. Então, paramos aqui. Quarta-feira a gente prossegue. Aí eu vou mostrar para vocês
as imagens dos castelos que eu separei para vocês verem. E outra coisa, lembre-se que agora, às 11 horas, já está liberado o teste para vocês entrar lá na plataforma e fazer direitinho, 5 questões, façam direitinho para ter uma boa pontuação para somar com o trabalho, tá? E o vídeo, depois que você fizer o teste, assiste o videozinho que eu coloquei lá, que é bem legal. E amanhã eu vou colocar já a correção desses exercícios aqui na plataforma, para vocês atualizarem o livro. Ok, gente? Ó, Calma aí. beijo no coração de todos aí. Aguardo vocês quarta-feira. Aguardo vocês quarta-feira. Tá? Oi, Nathalie. Para de compartilhar. Tchau, queridos. Até quarta, tá? Não vamos esquecer para a gente ficar todo mundo, as 2 turmas iguais. Isso. Mariana, cadê meus cabelos soltos? Puxado, Mariana. Tchau, tia. Tá preso? Tá bom, então, gente. Beijo. Kailane tá com os cabelos dela aí, bonitos. Eu pintei o cabelo ontem. Ah, é? Tá bom. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau.